A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Apocalipse, capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embriagaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Não vou expor aqui as minhas palavras, mas a explicação é mais ou menos isso. A metáfora da prostituição é usada com frequência para retratar a infidelidade de Israel a Deus. Aqui, a meretriz Babilônia é uma personificação da personalidade e corrupção espiritual. Suas vestes de púrpura e escarlate refletem esplendor e luxo. O termo abominações é associado à idolatria. A aparência resplandecente da meretriz esconde sua corrupção moral e religiosa absoluta. A meretriz é claramente responsável pela perseguição e morte de um grande número de cristãos. Ela tem um nome escrito na testa. Os santos de Deus foram selados na testa, como também foram os seguidores da besta. Em Roma, as prostitutas costumavam usar na cabeça uma faixa com seu nome bordado. Essa meretriz é a origem de todas as religiões falsas que seduzem e enganam. Seu significado não é evidente para todos e precisa ser revelado. As 7 cabeças podem ser uma alusão à cidade de Roma, constituída sobre 7 montes. No entanto, os montes também são 7 reis. A sucessão histórica de imperadores romanos
não corresponde a essa descrição de reis. Talvez a visão mostre que a grande meretriz está associada sobre uma sucessão de impérios. São os 10 chifres, talvez governantes terrenos independentes. O número 10 pode ser exato ou apenas simbolizar inteireza. O reinado desses monarcas é curto, 1 hora, que pode ser 1 hora de relógio ou 1 hora simbólica. Um mês, um ano, um dia, uma semana. É apenas 1 hora, uma referência, dizendo que pouco tempo. São associados à besta, pois recebem autoridade com ela, colaboram com ela, apoiam seu domínio e participação da grande batalha contra o cordeiro. A meretriz parece representar a capital do império da besta. Os 10 chifres a odiarão, devastarão e despojarão de todos os bens. A metáfora usada aqui é de feras selvagens atacando a presa. Por fim, ela será totalmente destruída. As pessoas seguem muito mais a doutrina dos homens do que a doutrina de Deus. Homens sábios, conhecedores da palavra, têm que fazer o quê? Instruir o povo de Deus na doutrina de Deus. Nós aprendemos a palavra, nós conhecemos a doutrina de Deus e a expomos para as outras pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, não têm tanto conhecimento. Para quê? Como sacerdote, levamos o povo a Deus, né? E como profeta, trazemos Deus ao povo, porque expressamos a vontade de Deus, falamos a vontade de Deus, falamos o que Deus nos ordena falar. São as profecias de Deus, são as ordenanças de Deus. Às vezes Deus fala assim: fala que eu estou cuidando. Olha, Deus manda falar que Ele está cuidando. Qual é o problema da pessoa? Para mim não interessa, Deus sabe. Então essas palavras de Deus, fala que eu estou cuidando, olha, Deus está cuidando. Deus manda te falar, Ele está cuidando. Então a pessoa se conforta, porque Deus sabe o íntimo daquela pessoa, nós não sabemos. Então Deus mandou falar, fala que eu estou cuidando, é só isso e acabou. Não queira acrescentar que não vai se prestar. As pessoas vão ver que você está mentindo, que você está enrolando, que você está querendo se aparecer, um monte de coisa. Então o profeta fala apenas o que Deus manda, faz apenas o que Deus faz. O sacerdote, tendo conhecimento da palavra dele, o que ele faz? Ele ensina, ele pega as palavras de Deus, ele ensina os mandamentos de Deus e as pessoas fazem o quê? Eu não sei ler, eu não sei escrever, mas eu estou ouvindo, então eu vou seguir o que o mestre está dizendo. A pessoa que está me ensinando, ela é serva do Senhor, ela tem responsabilidade com as coisas de Deus. Então eu vou seguir o que ela está dizendo para que eu me aproxime mais de Deus e tenha a vida eterna que ele está dizendo aqui. Capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. No capítulo 17, João escreve: A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
você tem que entender que Deus ele está no passado, ele está no nosso presente e ele está também no futuro da humanidade, de tudo. Então ele está vendo. O que ele está vendo, ele mandou relatar. A besta que emerge do abismo, ou seja, ela vem das trevas, ela vem para atormentar as pessoas, mas ela não é. Mas eu estou vendo, sim, você está vendo, mas ela será destruída. Então o que você vê que é, ela não é. Porque Deus já está vendo a destruição dela lá, Deus já está descrevendo a destruição dela. Por isso que ela é no momento em que estamos aqui. Mas para Deus, na presença suprema dele, ela já não é mais. E para você entender a queda de Babilônia, você tem que conhecer a história da igreja. No YouTube tem muitas histórias, tem muitas explicações sobre a história da igreja. É interessante. Eu não posso entrar em detalhes aqui, mas se você conhecer a história da igreja cristã, você vai ver o porquê essa Babilônia agora está caindo, e caindo feio. Porque, por enquanto, ela é uma rainha. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou poderosa, eu sou luxuosa, mas a queda dela chegará. E Deus já descreveu, caiu. Caiu a grande Babilônia. Aonde? Na presença dele. Aonde? No nosso futuro. No futuro que ainda chegaremos lá. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai, da grande cidade, da qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Agora você está vendo os reis, os mercadores e os marinheiros pranteando sobre a queda da grande Babilônia, uma cidade fumaçando, pegando fogo. Então eles ficam de longe, perceberam: olha, se fosse boa coisa, não estaria naquela situação. Então vamos ficar de longe. Vamos ajudar? Não, vamos ficar de longe, não vamos ajudar em nada, porque nós estamos percebendo que não é boa coisa. Então deixa queimar, porque é o furor de Deus por causa dos profetas dele, por causa dos santos, por causa de toda a maldade que essa Babilônia fez contra as coisas de Deus, deturpando a palavra de Deus, não ensinando o que é correto, não fazendo as coisas de Deus, dizendo que é de Deus, mas não é.
Então agora o furor de Deus está muito grande sobre esta Babilônia, que está caindo, caindo, caindo e caindo. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Sabemos quem são os profetas, sabemos quem são os santos. Os santos são os cristãos, as pessoas separadas do mundo, os seguidores de Cristo. Esses são os santos, não aqueles que fazem milagre. Santo não faz milagre, só Deus faz. E através dos servos dele. É bem diferente a coisa. Mas e os outros que morreram? Foram perseguidos por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Não, eles estão agindo errado. Eles querem fazer uma coisa que não é certa. Ótimo, então vamos lá, vamos acabar com ele. Não, vamos conversar, vamos sentar, vamos conversar e explicar o que é correto. E agora, como que a coisa anda hoje? Anda errada. Porque em certos lugares eu não posso falar de Jesus. Não, porque se você falar de Jesus, você é meu inimigo, eu acabo com você. Por quê? Foi dito isso no começo. Todo aquele que não é isso, ou seja, se for cristão ou qualquer outra coisa sem ser o que nós pensamos, é nosso inimigo, portanto, é digno de morte. Infelizmente, as coisas estão assim, por causa dessas pessoas que não tiveram sabedoria de sentar e conversar. Não, vamos partir para a guerra, vamos matar, vamos aniquilar. Fizeram um monte de baboseira. Não deu certo. Você tem que ver agora, não vou entrar em detalhes, quem são essas pessoas e o que está acontecendo. Alguma ideia? Já dei, mas o resto fica por conta de vocês.